Fala galera, aqui é o professor Israel, você está no canal Quimicamente. Hoje é a nossa terceira aula sobre ligação química, onde falaremos sobre a ligação metálica. Antes de entender a ligação metálica em si, é importante lembrar uma característica sobre os metais, que é o fato de que eles, de maneira geral, têm raio muito grande quando comparado a outros elementos, por exemplo, os ametais. Se você comparar, por exemplo, no terceiro período, você vai observar que o átomo de sódio tem um raio maior do que o átomo de cloro, ambos do terceiro período. Para entender essa questão do raio, por que o sódio é maior do que o cloro, por exemplo, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo o link para a nossa aula sobre tabela periódica. Se os metais têm um raio grande, isso quer dizer que a camada de valência deles está muito longe do núcleo, então os elétrons de valência são pouco atraídos por ele. Isso dá uma mobilidade maior para os elétrons. Essa mobilidade é a base para o chamado modelo do mar de elétrons, que descreve que é uma das maneiras de descrever a ligação metálica. Nesse modelo, galera, a gente tem núcleos fixos, o núcleo dos metais em posições fixas, e os elétrons desses metais perpassando por esses núcleos caoticamente, sem nenhuma ordem. Tudo bem? Por quê? Justamente porque eles são átomos muito grandes e a eletrosfera deles, os elétrons de valência, não conseguem segurar os elétrons nos núcleos. Então os elétrons podem perpassar por todos os núcleos. Esse modelo ajuda a explicar algumas propriedades dos metais. Por exemplo, o fato deles serem dúcteis, terem a propriedade de serem transformados em fios e serem maleáveis, ou seja, você pode transformá-los em folhas. Outras características dos metais também podem ser explicadas através do modelo do mar de elétrons. Por exemplo, o fato de, via de regra, eles serem excelentes condutores de calor e eletricidade. Lembre-se que corrente elétrica é um movimento ordenado, é um fluxo ordenado de elétrons numa dada direção. Se os elétrons estão mais livres, é mais fácil, é mais favorável que eles sejam alinhados e possam seguir um fluxo definido. O fato deles serem bons condutores de calor é porque o movimento dos elétrons, esses elétrons livres que os metais têm, são os responsáveis por levar a energia cinética quando você tem um aumento de temperatura. Dessa forma, é importante que a gente conheça também as chamadas ligas metálicas. Pessoal, ligas são misturas, tá? Então, como qualquer mistura, você tem mais de um componente. A gente tem alguns tipos diferentes de ligas, tudo bem? Bons exemplos de ligas são o aço e o latão. O aço, que é uma mistura basicamente de ferro e carbono, é um bom exemplo de liga intersticial, onde o ferro é a matriz, é a substância principal, e o carbono ele se coloca nos interstícios da matriz de ferro. É mais ou menos como uma pilha de laranja que você já viu no mercado ou na feira. Você já reparou que quando as laranjas estão empilhadas, ficam espacinhos entre as laranjas? Esses espaços são chamados de interstícios. Aí você tem as laranjas como um todo e você poderia colocar, por exemplo, uvas nesses interstícios. A laranja é maior do que a uva. A uva, por ser menor, ela cabe nos interstícios da matriz da rede de laranjas. É mais ou menos a mesma ideia. O ferro é um elemento maior do que o carbono. Ele forma a rede e o carbono entra nos interstícios. Isso é chamado de liga intersticial. Já o latão é um bom exemplo de uma liga, de um tipo de liga chamada liga substitucional, onde você vai trocar um dos átomos da matriz, da rede, por outro. Ele não vai entrar nos espaços, ele vai substituir, daí o nome liga substitucional. No nosso exemplo lá das frutas, da pilha de laranjas, é como se você trocasse agora algumas das laranjas, por exemplo, por maçãs, que têm tamanhos parecidos com a laranja. Então, você substitui uma fruta por outra, de tamanhos parecidos. A ideia aqui é que você forme então uma liga substitucional. Agora, vamos lá tentar fazer um exercício.
De volta, galera. Conseguiu fazer? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção, então. Essa foi a nossa última aula da série sobre ligações químicas, onde a gente falou sobre ligações metálicas, cuja ideia básica é o chamado modelo do mar de elétrons. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal Quimicamente. A gente se vê na próxima aula. Valeu!